Existem alguns detalhes que são feitos e usados nas fachadas que desvalorizam muito seu imóvel. Muita gente se preocupa muito com como a casa ficará por dentro, qual será a decoração interna, mas se esquece de como ela ficará por fora. Só que a fachada é o cartão postal da sua casa e alguns detalhes básicos podem mudar muito a percepção e a valorização da sua casa. Eu vou te ensinar como tomar esse cuidado para ter uma fachada mais harmoniosa e bonita. Eu também vou te mostrar como você pode mudar a sua fachada, mesmo sem reformas ou então com reformas, e também o que fazer com fachadas de muros altos. Lembre que você pode adaptar essas orientações, você não precisa fazer tudo o que está nesse vídeo, mas essas dicas com certeza vão te ajudar a entender o que você pode mudar e como será a percepção das pessoas sobre a sua casa. E a partir disso, você altera o que for possível aos poucos, no seu tempo e o que você quiser alterar. Então vamos lá! Você já ouviu falar em retrofit? Retrofit é uma técnica que busca modernizar e revitalizar as construções antigas e, quando aplicado à fachada, pode trazer benefícios incríveis. Imagine valorizar o seu imóvel sem precisar começar do zero ou então reformar tudo. Pois é exatamente isso que o retrofit vai fazer. Além da valorização, ele também nos permite preservar elementos históricos, caso a sua casa tenha esses elementos. E, claro, economizar comparado com uma reforma completa. E é isso que você estará fazendo na sua casa, se ela já for construída. Agora, se você estiver construindo do zero, essas dicas serão um ponto alto para você já construir certo e fazer a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Vamos começar pelas dicas práticas para você transformar a fachada sem obras. Você pode fazer uma pintura estratégica. A escolha das cores é crucial. Opte por cores que valorizem a arquitetura e o entorno. Pintar portas e janelas em cores contrastantes pode trazer um toque de personalidade no seu ambiente, mas dependerá de qual estilo você quer seguir na sua casa. Veja referências antes para entender o que você gosta e o que não gosta. Muitas vezes pensamos que algo ficará legal, mas na hora de colocar em prática não sai exatamente como imaginamos, não é? Comente aqui se você já passou por isso. E veja imagens, passeie para observar as casas já construídas e, se necessário, teste antes. Existem aplicativos e sites de tintas que te permitem enviar fotos da sua casa para testar as cores antes de aplicar. Use acessórios decorativos. Pequenos acessórios podem fazer uma grande diferença. Como vasos, jardineiras, luminárias bem escolhidas, elas podem adicionar um charme instantâneo na sua fachada. Lembre-se de escolher acessórios que estejam em sintonia com o estilo da casa e não exagere. Faça um paisagismo inteligente. O paisagismo não apenas embeleza, mas também suaviza a fachada. Escolha plantas adequadas ao clima tropical e mantenha o jardim sempre bem cuidado com uma aparência convidativa. Você pode criar jardins diferentes e distribuir esses pequenos cantinhos do jardim no seu terreno. Brinque com o tamanho das plantas usadas e coloque diferentes composições. Use detalhes ornamentais. A adição de detalhes como molduras, treliças ou então esculturas pode trazer um toque sofisticado. Certifique-se que esses detalhes estejam em harmonia com a arquitetura existente e não exagere. Esses detalhes podem ser integrados ao paisagismo com uma iluminação diferente, ou então bancos e mesas de madeira, ou então integrados na sua casa, como incluir molduras em volta das janelas, ou então criar um portal na entrada da sua casa. Use uma iluminação impactante. A iluminação não é apenas funcional, mas ela também cria uma atmosfera acolhedora. Use luminárias do tipo arandelas em muros por dentro do seu terreno para criar um efeito estético interessante, ou então na parede da fachada da sua casa. Você pode posicionar nos dois lados da porta de entrada ou então dividindo entre a largura total da sua fachada. Os refletores podem ser uma boa estratégia para terrenos grandes, para destacar elementos-chave durante a noite ou com uma luz de segurança aos fundos do seu terreno. Você pode incluir um sensor de presença nos refletores, mas cuidado para essa luz não incomodar os seus vizinhos. Você também pode usar as luminárias de piso, seja para degraus na entrada da casa ou então próximo às paredes. Alguns modelos podem exigir uma pequena reforma para embutir essa luminária, mas também existem opções sem essa necessidade. Veja opções no mercado e converse com um eletricista. Lembre que para usar luminárias em eras de chuva e sol, precisam ser escolhidos modelos adequados e a fiação adequada para a área externa, para você não ter nenhum problema. Agora, os materiais e revestimentos. Se você deseja algo mais marcante, pense em adicionar painéis de madeira, pedras ou então tijolos na fachada. A escolha de materiais de qualidade garante uma transformação da sua fachada e a sua estética.
Você pode combinar esses materiais com texturas diferentes, juntamente com essas arandelas, ou então as luzes de piso. Isso trará um elemento especial, pois as luzes e sombras vão acompanhar a textura dessas paredes, criando mais movimento para sua fachada. Então aproveite, já deixa o seu like aqui no vídeo para não esquecer, porque vai me ajudar muito. E agora eu vou te explicar o que não fazer, quais são os principais erros e quais são as suas soluções. Então, o que não fazer? Como eu já disse em outros vídeos, se você gosta, se você está feliz, não tem por que mudar, a não ser que você esteja fazendo um imóvel de investimento, um imóvel para venda ou para alugar, e você quiser que esse imóvel tenha um rendimento melhor. Então, valerá a pena ajustar alguns detalhes para ganhar uma maior valorização e uma percepção de destaque no mercado imobiliário. Agora, se a casa é sua para você morar e você gosta de algumas dessas coisas, não tem por que mudar, não se preocupe. A casa é sua e quem deve se sentir feliz é você e sua família. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos começar com o clássico, porcelanatos e revestimentos cerâmicos nas paredes da fachada. Não são todos os revestimentos que ficam feios, mas você precisa tomar um grande cuidado na hora de instalar esses revestimentos, pois na maioria das vezes eles não causam uma boa impressão, principalmente se eles estão tentando imitar uma pedra, uma madeira ou se é um revestimento comum, sem um apelo estético maior. O maior problema aqui é usar um revestimento que você usaria dentro dos banheiros ou nas paredes da sua cozinha para a fachada. Ele não vai estar na sua melhor localização e não ficará legal na composição. Principalmente se você usar o revestimento em uma faixa que fique meio perdida na sua decoração, ou então usando o revestimento em toda a sua fachada. Não será agradável esteticamente. Se você quer usar um revestimento e acha que ele combina com seus jardins, com os elementos externos da sua casa, tudo bem, mas então pense em integrar esse revestimento com o restante da sua decoração. Use o revestimento junto com uma cor que contrasta bem com esse revestimento e cria uma composição legal com a tinta, o revestimento e uma iluminação legal nesse local. Posicione esse revestimento com esses outros elementos ao lado da sua casa ou em um volume separado, ou então próximo a uma janela grande. Avalie antes de instalar em qual local ficará melhor essa composição. E se você quer chamar atenção para algo, chame atenção realmente. Não deixe o elemento decorativo perdido e sozinho. Sempre crie composições. Segundo lugar, os telhados. Muito cuidado com o formato dos telhados que estão aparecendo na sua fachada. Você pode sim misturar um telhado de uma água ou de vários caimentos, de várias águas, com uma parte de platibanda, que é quando o telhado fica escondido por cima de uma mureta. Isso não tem problema, mas você precisa cuidar muito quando fizer isso para a sua casa e a parte do telhado diferente não ficar parecendo um puxadinho. Isso acaba desvalorizando a sua fachada e toda a sua casa. Você também pode adicionar outras formas de cobertura, como um telhado em vidro, ou um pergolado, ou então com o uso de outros materiais. Mas lembre de combinar bem esses materiais e essa estrutura com o restante da sua fachada, para ela não se tornar estranha e mantenha tudo com uma boa composição. Na hora de pensar em adicionar uma garagem, pense bem em como fará esse telhado para combinar com o restante da sua casa, ou então para destacar esse telhado e ser algo bem diferente. Mas para ser diferente e ainda assim combinar com a sua casa, os materiais precisam ter uma relação entre si. Então, com cores semelhantes, texturas semelhantes. Tenha muito cuidado também com as calhas. Instale calhas corretamente para a água da chuva não desgastar muito a sua fachada e os seus materiais. E também, isso também vai aumentar o seu conforto quando você estiver saindo ou entrando na sua casa em dias de chuva. Pense em como integrar as saídas da água da calha de uma forma estética e posicioná-las em um local que realmente funcione. Não adianta nada você instalar a calha corretamente e criar uma piscina no seu jardim toda vez que chover. Então converse com o profissional na hora da instalação e entenda para onde essa água vai. Não deixe de pensar nisso, pois pode se tornar um grande problema no seu futuro. Você pode usar aquelas correntes de plástico em uma cor bonita, uma cor que seja integrada com a decoração da sua casa, ou então fazer um fechamento, uma espécie de shaft, como se fosse um pequeno pilar para esconder a tubulação da saída da água da calha. Integre esse volume com a decoração, não deixe que ele fique lá perdido em um cantinho. Em terceiro lugar, muitas cores e estilos. Não abuse das cores na sua fachada. Você pode sim usar uma cor diferente, uma cor colorida, um vermelho, um verde, um amarelo, mas as cores neutras são as mais indicadas, principalmente quando você não tem um projeto para avaliar como estarão essas composições. Então pense em usar no máximo 3 cores em todos os seus revestimentos e tintas da sua fachada.
incluindo portas e janelas. Você pode usar variações de tonalidades de uma mesma cor na sua fachada. E essas cores precisam combinar com os revestimentos que você escolher. Então preste muita atenção para que um revestimento não brigue com o outro. Se você usar cores neutras, isso irá destacar ainda mais o revestimento que você escolheu na sua fachada. E lembre de combinar os revestimentos com a temática que você deseja usar dentro da sua casa. Então, se você quiser uma casa um pouco mais contemporânea, você pode usar elementos metálicos, portais, pedras em tons mais fechados, em formatos que não lembrem tanto uma pedra. Os elementos decorativos também precisam ser contemporâneos e o jardim também precisa combinar com isso. Já se você deseja um estilo mais rústico, opte por tons terrosos, materiais naturais, como pedras em formato de rocha mesmo, madeira rústica e pergolados. Você também pode mesclar estilos, mas faça com cuidado para não exagerar, para combinar dois estilos diferentes. Um deles sempre precisa ser o principal, com a maioria dos elementos e referências. Em quarto lugar, as esquadrias. Cuidado para não misturar diferentes tipos de esquadrias. Mantenha todas as esquadrias iguais e não use uma parte em vidro, uma parte em PVC, por exemplo, e o restante de madeira. As esquadrias são muito diferentes e não fazem sentido na composição. Também é importante combinar o portão e cercas com as esquadrias da sua casa. Ter o mesmo estilo deixará a sua casa muito mais harmoniosa. Caso com o tempo você precise trocar o estilo de alguma esquadria, principalmente se ela for da fachada, então opte por trocar todas as esquadrias para manter um mesmo estilo e com as mesmas cores. Inclusive, é por esse motivo que quando você mora em um prédio, em um apartamento, o condomínio não te permite trocar as esquadrias, a não ser que seja por fora igual ao modelo já instalado em todo o prédio. Imagine só se cada apartamento escolhesse colocar uma esquadria diferente. Seria muito feio olhar ele por fora e não perceber nenhum padrão. E por que isso acontece? Os nossos olhos, nosso cérebro, eles procuram sempre por padrões iguais, tanto na natureza quanto em tudo que está à nossa volta, incluindo as construções. Isso nos causa um conforto visual e uma sensação agradável ao olhar algo padronizado. E é por isso que se você misturar diferentes esquadrias em uma construção, trará uma sensação de desconforto visual. Em quinto lugar, não pensar no conforto térmico. Já falamos sobre isso em um outro vídeo, eu te dei dicas práticas de como resolver esse problema se ele existir na sua casa. Vou deixar o link aqui na descrição para você entender melhor isso e assistir o vídeo completo. Nesse item é muito importante você avaliar como é o conforto térmico da sua casa. Você precisa usar um ar-condicionado a tarde toda, uma noite toda? Pega sol na sua casa à tarde? Existem soluções simples para você resolver isso e economizar muito futuramente nas suas contas de energia e também no conforto da sua família usando a sua casa no seu dia a dia. Existem soluções simples que podem ser feitas durante uma reforma, durante a construção e algumas podem ser feitas em qualquer momento e já vão resolver o seu problema facilmente. Esse detalhe já vai valorizar muito a sua casa, pois vai deixar ela confortável e não vai deixar ela quente demais ou fria demais. E as soluções que eu te passei naquele outro vídeo, elas podem ser integradas na fachada e com certeza trarão muita personalidade para o seu lar. Então, assim que terminar esse vídeo, você corre lá para ver essas soluções para resolver esse problema se você estiver sofrendo com isso. E agora, o que fazer com os muros? Combine o estilo da sua casa nos seus muros, sejam eles internos ou externos. Eles são a parte essencial do estilo da decoração e fazem parte da sua fachada. Se você tiver muros altos, a maioria das pessoas só verá o seu muro. Por isso é tão importante pensar na estética dele e na segurança da sua casa. Uma solução fácil e prática para os muros na fachada é deixar um pequeno recuo no muro e plantar algumas vegetações, algumas plantas na frente desse muro, trazer mais vida na sua fachada. Isso torna todo o entorno mais agradável para os seus vizinhos e para quem estiver passando na frente da sua casa. Além disso, causará boas sensações e vai aumentar o valor da sua residência e na hora de vender ou alugar será sim um diferencial. Mas se você não tiver essa possibilidade, pense em usar materiais que estejam sendo usados também na fachada da sua casa para trazer um movimento, um destaque no seu muro. Por exemplo, se você usou madeira ou pedra na sua fachada, adicione um pouco desse material também no seu muro, na parte externa, na parte de fora da sua casa, na frente, na sua fachada. Você pode usar esse material apenas em frente ao portão, em volta dele, ou então em todo o muro. Mas tenha muito cuidado, porque se o material for muito chamativo, ele pode pesar muito visualmente. Use sempre com harmonia. Além disso, lembre que o muro é o local que mais pegará chuva, então use materiais resistentes e que não vão sujar com tanta facilidade para te ajudar na manutenção. E lembre de manter a manutenção da sua fachada e dos seus muros sempre em dia.
além do cuidado com o paisagismo. Se você não manter a manutenção e pintar quando for necessário, consertar algo quando quebrou, isso vai desvalorizar muito a sua casa e vai te atrapalhar muito na hora de vender ou alugar. Além disso, os materiais podem começar a estragar na sua estrutura, por isso é tão importante manter a manutenção sempre em dia. Caso a manutenção dos revestimentos seja um problema para você, opte então por uma textura que demore mais para desbotar, como cimento queimado ou então uma tinta que combine com a sua fachada. Você pode adicionar iluminação no muro, seja com uma fita LED ou então com arandelas, balizadores ou luminárias de piso. Mas lembre-se de escolher materiais resistentes e instalar em um local seguro para ninguém se machucar. Pense na sua calçada, ela faz parte da sua fachada e deve estar de acordo com as normas da sua cidade. Você sabia que se alguém se machucar caminhando na sua calçada, principalmente se ela estiver com peças soltas, quebradas, ou então em dias de chuva, se o seu revestimento da calçada for escorregadio, a pessoa que se machucou pode entrar na justiça contra você? Sim, pois a calçada, mesmo sendo um bem público, é parte da sua casa e é sua responsabilidade, seja um imóvel comercial ou residencial, fazer a conservação, a manutenção e a reforma da calçada em frente ao seu imóvel e manter sempre com boas condições e segura para toda a população. Então tenha muito cuidado nisso para você não ter nenhum problema. Então se inscreva no canal agora para não esquecer, já liga o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa usar essas dicas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comente aqui se você já cometeu algum desses erros e se você já resolveu, como você fez. Com certeza a sua experiência vai ajudar outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema que você. Beijos e até o próximo vídeo!